Olá, tudo bem? Eu me chamo Evangelista Torquato e estou hoje aqui com vocês para conversar sobre um tema muito interessante. Ele é muito comum, mas ele é muito interessante. Hoje, no programa Vida Nova, nós vamos falar sobre a doença ovariana policística. O tema hoje é a doença ovariana policística. Essa é uma doença muito interessante. Vamos primeiro pontuar qual é o grande cerne da questão da paciente que não ovula. A paciente com doença ovariana policística tem como característica a ausência de ovulações. Na verdade, ela passa a ovular menos. Você sabe quando você ovula? Não é preciso ir ao médico para saber que você está ovulando. Eu vou te explicar como é que você sabe que está ovulando. O primeiro grande sinal da sua ovulação é você ter menstruações. Menstruações que são regulares, mas não precisa ser regular no mesmo dia, na mesma hora, não. Você pode ter uma variação de tempo aí de mais ou menos 3 a 5 dias. Ou seja, você pode menstruar dia 1º de um mês, no outro mês você vai menstruar no dia 3 ou no dia 28, e isso está correto. Então, se você tem padrão de ritmo menstrual neste intervalo, muito provavelmente você está ovulando. Na paciente com esta patologia, a doença ovariana policística, você não tem este padrão de ovulação. Você vai ovular bem menos. Na verdade, a gente diz que esta paciente é portadora dessa patologia quando ela tem menos de 6 ciclos menstruais por ano. Quando você não ovula, o primeiro grande problema é que você passa a ter menos menstruações. Ao longo dos anos, este útero é bom que tenha algumas menstruações. Sabe por quê? Sem menstruação, você não produz um hormônio muito importante chamado progesterona. E essa progesterona serve para antagonizar um efeito de um outro hormônio que o seu ovário produz, que é o estradiol. Ou seja, na paciente que ovula, existe a produção de testosterona. Na paciente que não ovula, como é o caso da doença ovariana policística, você não tem uma produção adequada de testosterona. Você só tem uma produção de estradiol. E o estradiol, ele fica bombardeando o teu útero anos seguidos. E isso faz com que você tenha um pouco mais de risco de desenvolver o câncer de endométrio. Olha como é importante essa doença. Nós estamos falando de uma patologia grave, que você tem que estar atenta, que você precisa ficar olhando um pouco, não pode deixar de ir ao teu ginecologista. A paciente que tem doença ovariana policística, ela também tem mais diabetes. Sabe por quê? 60% das pacientes com esta doença, a doença ovariana policística, elas tendem a ser mais cheinhas. E isso é um problema, porque isso te predispõe a ter diabetes. Lá no teu pâncreas, existe um hormônio chamado insulina. Quando você come, a insulina é liberada pelo pâncreas e cai lá no teu sangue. Esta insulina vai se grudar com um receptor nas células que vão fazer com que a glicose entre dentro desta célula. Este é o mecanismo normal. A insulina se liga com o receptor e aquela comida que você ingeriu se transforma em glicose que entra na sua célula. Quando você tem a doença ovariana policística, este receptor não gosta de grudar com a insulina. Aí o que o pâncreas faz? Ora, se não gruda, a glicose não entra. Aí o pâncreas trabalha mais para liberar mais insulina, para tentar colocar a glicose dentro da tua célula. E ele fica trabalhando anos e anos. E um dia ele cansa. E quando ele cansa, ele vai deixar de produzir insulina. Sem insulina, a glicose fica no teu sangue, se elevando cada vez mais. É a diabetes. Sabe como é que você tenta se prevenir disso? Não engordando. Ou então,
Se você estiver com o índice de massa corporal acima de 25, você tenta voltar para esses níveis abaixo de 25. Por quê? O problema lá no receptor da insulina você já tem. E se você engordar, você vai ter dois problemas para você ter diabetes. Bem, nós estamos aqui disponíveis para retirar todas as suas dúvidas em relação a este assunto tão interessante que nós acabamos de abordar. Até o próximo programa. Vida Nova.